E a palavra de hoje está aqui no livro de Mateus, no capítulo 19, no versículo 16, a palavra diz: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isto tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Eu quero chamar a sua atenção para alguns pontos nessa palavra. No início, ele já começa falando: Eis que alguém aproximando-se, perguntou. Ou seja, alguém. Nesse momento, a palavra não diz aproximando-se um jovem rico, como está no título. O título diz. Mas quando Jesus estava falando, estava ali para poder dizer, ele não sabia ali naquele momento, a palavra não está dizendo que já era um jovem rico. Jesus sabia, mas quem estava ali ditando, que foi o que escreveu, que foi Mateus, esse evangelho, ele não sabia já de cara que aquele alguém era rico. Não sabia o que era aquele alguém, não sabia quem era, aquilo que trazia. E aí, continuando, diz aqui, replicou-lhe o jovem, no versículo 20, tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Se esse jovem perguntou o que me falta ainda, é porque dentro dele ele sabia que faltava algo. Ele sabia que tinha alguma coisa que estava faltando, que estava direcionando, distanciando ele, na verdade, de Deus, distanciando ele da salvação. No fundo ele sabia que tinha alguma coisa que ainda o separava da vida eterna. E às vezes isso acontece com as pessoas. Elas sabem o que está distanciando do reino de Deus. Elas sabem o que a distancia da presença de Deus. Mas mesmo assim, às vezes não conseguem vencer. Aqui, esse jovem rico, ele teve a oportunidade de ouvir do próprio mestre: Obedeça todos os mandamentos. Aí ele perguntou: qual? Por que ele perguntou qual? Quais? Quais mandamentos? Porque ele queria saber aquilo que faltava. Ele queria saber aquilo que ainda estava sendo um vazio dentro dele. Qual era o problema? Qual era a dúvida que ele tinha? Que ele não tinha certeza da salvação dele. Ele não tinha certeza da vida eterna. Ele não tinha certeza que ele estava seguro, que ele estaria vivendo com Deus eternamente. Ele não tinha essa segurança. E aí ele fala: tá, mas seguir os mandamentos? Tá bom, mas quais? Aí Jesus fala: não roubarás, não matarás, não adulterarás, honrarás o teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele disse: Senhor, tudo isso eu tenho feito. Tudo isso aqui, ó, eu já tenho feito. Mas me fala, o que está me faltando aí? Tem alguma coisa que está me faltando. Eu sei que tem alguma coisa que ainda está me faltando. Eu sei que tem alguma coisa que ainda está um vazio dentro de mim. E aí Jesus respondeu e disse: se queres ser perfeito, ou seja, ele estava procurando a perfeição. Ele estava procurando a perfeição. Entenda, cada pessoa, ela tem um chamado, ponto. Isso é fato. Ele, com aquilo ali que ele estava fazendo, ele já teria a salvação dele. Mas o chamado dele não era para somente aquilo ali. O chamado dele era para que ele, como está dizendo aqui, ó, vem e segue-me. Jesus disse: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Esse era o chamado dele. Para que ele fosse perfeito, para que ele realmente tivesse esse preenchimento do coração dele, que no momento se encontrava vazio, ele precisava: vem e segue-me. Ele precisava cumprir o ídolo do Senhor. Dá tudo que você tem aos pobres. Dá tudo que você tem para as pessoas. Vem e segue-me e você vai ter um tesouro no céu. Só que o chamado dele não era mais forte do que o apego dele pelas riquezas. E isso acontece com tantas pessoas. Tantas pessoas que Deus tem um chamado. Pode ser que o seu chamado não seja
para você pregar a palavra, não seja para que você venha falar e cumprir o ID do Senhor literalmente falando, deixando tudo, indo para o altar, pregando. Pode ser que não seja o teu chamado, mas no fundo do seu coração você sabe o que te falta para você ser perfeito. Você sabe o que te afasta de Deus. Você sabe o que te distancia dessa salvação, dessa vida eterna. Você sabe. Só que quando vem uma palavra e fala e te lembra daquilo que você tem que fazer, você sai triste e não aceita. Porque aquilo que você está fazendo, que te distancia de Deus, é muito mais importante do que a sua vida eterna de fato. É forte isso. É forte e é triste ao mesmo tempo. Saber que alguém pode ver algo como mais importante do que a vida eterna. Porque foi exatamente isso que esse jovem rico fez. Ele, como diz aqui, no 22, tendo, porém, o jovem ouvindo esta palavra, quando ele ouviu esta palavra, ele retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Ou seja, ele saiu triste, ele foi embora triste, porque era muito importante para ele aquela riqueza. Era muito importante para ele as propriedades que ele tinha. Para você, pode ser que seja qualquer outra coisa. Não estamos falando só de riqueza, não estamos falando só de dinheiro, estamos falando de outras coisas que possam estar preenchendo o teu coração, sendo mais importante do que a sua salvação. O casamento, o filho, a vida financeira em si. Às vezes você quer tanto a sua saúde, você se encontra às vezes desenganado pelos médicos, e às vezes você quer tanto a sua saúde até mais que a sua própria salvação. Porque se Jesus não curar um familiar e ele falecer, você não quer mais servir a Deus. Você não acha que tem que servir a Deus mais porque Deus não te atendeu naquilo que você queria. Então, ou seja, aquele familiar foi mais importante do que a sua vida eterna com Deus. Tantas coisas que as pessoas colocam no lugar da vida eterna. E de fato, elas não falam com palavras, mas com as atitudes elas dizem isso. O jovem rico não disse aqui, não vou vender minhas propriedades porque é muito importante. Não, ele não disse, ele só saiu triste. Jesus naquele momento, Jesus claro sabia, né? Mas as pessoas ao redor não sabiam se ele iria lá, se ele estava saindo para vender tudo que tinha e voltar. Não sabia. As pessoas não sabiam. E às vezes é o que acontece, às vezes as pessoas não atendem a uma pregação. Você aqui hoje está ouvindo essa palavra, você está ouvindo essa pregação. E você pode colocar dentro do teu coração e em prática, ou você simplesmente pode fingir que não está ouvindo, que não é com você, que você não está escutando, e continuar com a sua vida. Continuar com a sua vida. Você não sabe. Você tem que saber apenas que você tem que seguir a Deus. Você não sabe como vai ser o dia de amanhã. Você não sabe o que te aguarda amanhã. Você não sabe o que te espera amanhã. Você não sabe aquilo que Deus ele tem de propósito para você. Nós vivemos um dia após o outro. Nós temos sim, como o jovem rico fazia, seguir os mandamentos de Deus. Temos que fazer aquilo que agrada a Deus, temos que honrar pai e mãe, temos sim que não matar, não adulterar, não roubar, não fazer nada daquilo que a gente sabe que vai desagradar a Deus. Só que essas situações, entre aspas, né, bem entre aspas, elas são mais simples da gente poder perceber que estamos fazendo errado. Mas outras coisas, às vezes a gente não percebe. Mas quando vem alguém e aponta para a gente, como Jesus fez para ele aqui, aponta para ele qual é o que falta, o que ele tem falhado, a pessoa, ela, em vez de mudar a atitude, transformar, não, jamais, isso não é mais importante. Se está sendo, a partir de hoje não vai ser mais. Vou vender tudo que eu tenho e vou te seguir, Senhor, porque o Senhor é mais importante. Não, ela sai triste, cabisbaixo e vai embora. Então você tem que entender justamente que esse Deus, ele chama, ele aponta sim. Ele vai falar comigo, com você, durante muito tempo da nossa vida. Todo o tempo, na verdade. Ele sempre vai nos alertar aquilo que está faltando para sermos perfeitos. Porque somos perfeitos? Não, não somos. Mas podemos alcançar sim a perfeição que ele dá para nós, que ele nos oferece. É uma perfeição que vem dele. É uma perfeição para ele, não para as pessoas. É uma perfeição para ele, porque ele, sabendo do tamanho das nossas falhas, da nossa pequenez, da nossa insignificância, ele sabendo da nossa natureza humana, ele sabe muito bem quando chegamos à perfeição. Ele sabe muito bem quando deixamos tudo aquilo que nos é o empecilho para o reino dos céus e passamos a tudo, em primeiro lugar, estar ele.
Nada pode ser mais importante que Ele. Então Ele sabe quando chega essa perfeição. Então não dê as costas para quando Deus te apontar que você está deixando outras coisas em primeiro lugar. Para mim, esse é o meu chamado. Hoje eu vivo o meu chamado. Há 12 anos eu vivo o meu chamado ao lado do meu marido. E há 20 anos eu vivo o chamado desde que o Senhor Jesus me chamou. Isso é importante para mim. Para que eu possa ter a minha consciência tranquila de que eu estou fazendo o meu melhor, apesar de que todo tempo eu sou sim apontada, porque Deus ele vai cobrar todo tempo. Ele vai cobrar que eu tenho que trabalhar mais, Ele vai cobrar que eu tenho que evangelizar mais, Ele vai cobrar que eu tenho que cuidar mais de quem está perto de mim, Ele vai cobrar que eu tenho que atender mais os necessitados, Ele vai cobrar que eu estou fazendo pouco, que eu tenho que fazer mais, Ele vai sempre cobrar. Não é que Deus está cobrando, mas eu me cobro. Exatamente isso. Eu me cobro. Porque quem estava se cobrando ali não era Jesus cobrando o jovem rico. Não. Ele mesmo estava se cobrando. Tá, mas o que falta para mim? Ele sabia que estava faltando alguma coisa. Havia uma cobrança dele mesmo, ele sabia. E assim é comigo, assim é com você. A gente sempre vai se cobrar para que a gente possa ser melhor e agradar mais e fazer mais. Porque sempre o nosso maior interesse vai ser sempre estar aos pés do Senhor Jesus agradando. Para termos a garantia de que a nossa salvação está bem pertinho de nós. Que o nosso nome está escrito no livro da vida, que ele não vai ser apagado. Algo muito importante de você entender é que algumas doutrinas dizem salvo uma vez, salvo para sempre. O seu nome escrito no livro da vida jamais será apagado. Essa é a maior mentira que o diabo poderia criar. Não. O seu nome pode ser escrito e apagado muitas vezes. O seu nome vai ser escrito e apagado muitas vezes conforme as suas atitudes. Nós temos aqui as nossas atitudes. Plantamos as nossas atitudes e colhemos aquilo que plantamos. Não vamos deixar de colher aquilo que fazemos aqui. Então, se você agrada a Deus, se você está fazendo a sua vida para Deus, seu nome está escrito no livro da vida. Se você age com egoísmo, se você foge do seu chamado, se você foge daquilo que você sabe que tem que fazer, seu nome é apagado. Simples assim. Agora, basta saber se no dia que Jesus te chamar, basta saber que no dia que você for ter um encontro com Ele, se o seu nome vai estar escrito ou se o seu nome vai estar apagado. Muitas pessoas têm a oportunidade de, no último momento, conseguir ainda se acertar com Jesus. E às vezes o nome apagado será escrito naquele momento. Muitas outras não têm essa oportunidade. Morrem sem ter conseguido escrever novamente o nome no livro da vida. Por isso que nós temos que ter essa cobrança dentro de nós durante todo o tempo, de mantermos o nosso nome escrito no livro da vida, porque disso vai depender onde passaremos a nossa eternidade. Essa é a nossa palavra de hoje, esse nosso momento com Deus. Tenho certeza que você está, sim, com muito amor de Deus dentro de você e fortalecendo o seu coração para que você possa, a cada dia mais, estar perto do reino dos céus.